Onde estão os homens e mulheres fortes e corajosos? Vocês estão desanimados. Onde estão os homens e mulheres fortes e corajosos nessa noite? Amém. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O tema que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é força e coragem para enfrentar novos começos. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Josué, capítulo de número 1. Esse é o texto base que nós vamos trabalhar nessa noite, do versículo 1 ao 9. Josué, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Quantos recebem essa palavra profética nessa noite? Eu vou ler o último versículo mais uma vez. Eu quero que você receba, toma posse disso. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O livro de Josué, ele trata de um recomeço do povo de Deus. E muitos cristãos hoje estão precisando entender e recomeçar a sua caminhada, repaginar a sua vida, viver um novo tempo. E conforme diz a palavra, com a mão forte e poderosa, Deus tirou o povo de Israel de uma amarga escravidão, de uma amarga opressão que eles estavam sofrendo ali no Egito. Eram cerca de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. A estimativa é de que haviam cerca de 2 milhões de pessoas. E Deus usou Moisés como um grande líder para ser o libertador desse povo, para tirar esse povo do cativo. Mas agora esse povo está perambulando no deserto. E depois de 40 anos no deserto, Israel ele se apropria da sua herança e desfruta das bênçãos que o Senhor prometeu entregar para eles. Só que antes disso, eles precisaram ter fé, eles precisaram de coragem e de ânimo para atravessar o Rio Jordão. E eu fico imaginando como é difícil liderar cerca de 2 milhões de pessoas, principalmente no deserto.
E eu também posso imaginar o quão difícil foi para aquele povo suportar todas as dificuldades e desafios, porque nós, quando muda o cenário um pouquinho, nós já começamos a murmurar, a reclamar, a questionar. Agora imagine você durante todo esse tempo no deserto, enfrentando desafio, enfrentando dificuldades. Mas agora a palavra de Deus diz que esse povo está de frente à terra prometida, ali na região de Moabe, e eles olham para frente e já enxergam aquilo que eles estavam para alcançar. Só que Deus, Ele diz a Moisés: essa terra que eu prometi sobre juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando eu lhes disse, eu a darei aos seus descendentes. A palavra diz que Moisés ele é levado num alto monte, e ele vê toda a terra, e o Senhor diz para ele: olha, eu permiti que você visse com seus próprios olhos toda essa terra, tudo aquilo que eles vão possuir, mas você não vai entrar, você não vai atravessar o rio, e você não vai acessar essa terra. Chegou a sua hora, chegou o seu tempo. Então a palavra diz que Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor ali na planície de Moabe. E como nós lemos aqui no primeiro versículo, a palavra diz que após a morte de Moisés, Josué, ele é chamado por Deus para liderar esse povo daquele lugar que eles estavam e acessar a terra que havia sido prometida. Vamos ler novamente o texto, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. E no versículo de número 3 diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar que puserem os pés, eu darei a vocês. Acontece que quando o Senhor chama Josué para liderar, a crise ela está instalada naquele lugar. Porque Moisés era o grande líder. Moisés foi o libertador, ele foi o legislador, ele foi o intercessor, ele era o homem que Deus tinha levantado para fazer grandes prodígios e milagres. E eles experimentaram tudo isso desde quando saíram ali do Egito e caminharam durante todo esse tempo. A palavra diz que os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até que o período de pranto e de luto passasse. Eles estavam sofrendo, eles estavam amargurados pela perca daquele líder, pela aquela ruptura de liderança que já havia se estabelecido há tanto tempo. Também como está escrito na palavra de Deus aqui em Deuteronômio, capítulo de número 34, a partir do versículo 10, diz que em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então, quando chega aquele momento de crise, é uma hora de desafios. É hora de você enxergar que somente Deus pode fazer um milagre e permitir que você atravesse o Jordão, atravesse a sua barreira e contemple e receba aquilo que o Senhor tem para entregar. E aí eles precisaram entender que, embora Moisés estivesse morto, Deus, ele continuava no trono e ele continua pelos séculos dos séculos. E nós precisamos entender que Deus, ele não deixou de ser Deus e ter autoridade e poder porque uma crise se iniciou. Deus, ele não perde o seu poder porque a crise chegou em nossa vida.
Deus, Ele não tem limitações de acordo com as dificuldades e circunstâncias que nos cercam. Ele é um Deus que trabalha de uma forma extraordinária e diferente de tudo aquilo que os nossos olhos podem ver. Nós precisamos confiar em Deus para atravessar, para enfrentar os desafios, assim como o povo precisou, para enfrentar essa barreira do Jordão. E para isso nós devemos focar em Deus e não observar as crises e as dificuldades que muitas vezes tentam nos paralisar. E aqui o Jordão, ele era uma grande barreira para aquele povo. Eles não tinham pontes, não tinham balsas, não tinham canoas, não tinham qualquer outro instrumento ou recurso que permitisse que eles atravessassem aquele rio de uma forma natural. Então eles precisavam de um milagre, porque havia uma ordem expressa de Deus. Agora vocês vão atravessar o rio para acessar a promessa na vida de vocês. E aqui o Jordão, ele simboliza as barreiras, ele simboliza as transições, os novos desafios que nós precisamos enfrentar na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal. Quantas vezes nós somos levados a viver algo novo na nossa vida? Só que na maioria das vezes aquilo que é novo gera medo, gera temor, gera preocupação. Romper muitas vezes aquilo que nós estamos habituados e acostumados vai trazer preocupações. Mas a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite seja forte e corajoso para enfrentar novos começos. Seja forte e corajoso para atravessar o seu Jordão e contemplar a terra prometida. Aquilo que eu prometi a você, aquilo que eu vou entregar para você. E aí nós vamos entender que chegou a hora de nós cruzarmos o nosso Jordão. Chegou a hora, meu irmão, de você cruzar o Jordão da sua vida. Eu creio que essa noite é uma noite de um ato de fé, de ousadia e de coragem para você romper as barreiras e conquistar a plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Só que você precisa atravessar o Jordão. E eu creio pelos olhos da fé que nessa noite vocês vão acessar o sobrenatural de Deus. Vocês vão acessar a terra prometida. Você precisa confiar que Deus está no controle mesmo em tempos de crise. Talvez você fale assim: pastor, mas você está falando isso e não conhece a minha vida. Você não conhece a minha realidade. Você não sabe a crise, o desafio que eu estou enfrentando. Mas eu sei que o Senhor, Ele prometeu cuidar dos seus filhos. Eu sei que o Senhor, Ele nos chama para viver algo sobrenatural. Só que nós precisamos de coragem e ousadia para atravessar essas barreiras que muitas vezes estão nos impedindo de acessar o algo novo. Então não tenha medo do algo novo, porque o Senhor está no controle. Confie nele, entregue a sua vida a Ele. O Senhor, Ele quer nos conduzir agora para a conquista, e Ele quer compartilhar conosco os tesouros da sua herança maravilhosa. Quantos creem nisso? Então Deus instruiu Josué a liderar os israelitas para a terra prometida, encorajando-o a ser forte e corajoso, prometendo sucesso a ele, que nada lhe faltaria, que ninguém lhe destruiria, se ele seguisse a lei e confiasse no Senhor, obedecesse a sua palavra e seguisse o seu caminho. Então, para cultivar o ânimo e a coragem para nós atravessarmos o nosso Jordão, nós precisamos seguir algumas orientações que estão aqui descritas nesse texto. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. E a primeira orientação para mim e para você é: tire os olhos da crise e saiba que Deus está no controle.
Se você quer atravessar o seu Jordão, se você quer superar os desafios que para você hoje são impossíveis de alcançar pela força do seu braço, de alcançar com os seus recursos naturais, de aquilo que você tem acesso, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar os olhos da crise e confiar que o Senhor está no controle. Acreditar que o Senhor é que governa a sua vida. Acreditar que o Senhor é que vai levar você a viver coisas grandiosas. Nós precisamos entregar a direção da nossa vida ao Senhor. A palavra de Deus diz que Noé, ele trabalhou por muitos anos por algo que todos duvidavam. Achavam que ele estava louco, que ele tinha perdido o seu juízo, mas ele estava firme, baseado em uma palavra. O Senhor apareceu a ele e ele foi obediente. Nós quantas vezes somos levados a ter entendimento, somos chamados a atenção, o Senhor fala conosco e nós nos perdemos nessa palavra, na direção daquilo que foi ministrado aos nossos corações. Só que depois que Noé constrói a arca, entra com a sua família e com todos aqueles animais, e a palavra diz que veio aquela chuva forte, aquele dilúvio, nós conhecemos o texto. Sabe por que deu certo? Porque Noé, ele construiu a arca, mas ele não dirigiu. Aquela arca não tinha leme, não tinha motor. A propulsão dela era a vontade de Deus. Ela se movia segundo a vontade de Deus. E quando nós nos movemos segundo a vontade de Deus, nós somos levados a algo extraordinário. Nós somos levados a viver o algo novo e a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. E a crise, ela traz desafios, mas ela também nos traz a oportunidade de experimentar milagres e crescimento espiritual. A segunda orientação é que nós temos que entender que a vitória vem de Deus, mas é a nossa responsabilidade agir. Não basta você focar em Deus, desviar da crise, confiar que Ele está no controle. Você também precisa assumir o seu papel, a sua responsabilidade para superar esses desafios, para superar essas adversidades. Quero dar um exemplo. Todos nós que estamos aqui queremos que a igreja cresça. Queremos que a igreja sobreviva coisas naturais e extraordinárias e espirituais. Não apenas aquilo que nós conseguimos fazer, mas sobretudo o que Deus pode fazer. Porque nós somos apenas instrumentos. Nós não queremos apenas aqui ser um palco e fazer aquilo que o homem pode fazer, porque isso não tem poder, isso não tem glória. Mas quando nós estamos fazendo o que nós podemos, com a glória de Deus, aquilo que é extraordinário acontece, aquilo que é sobrenatural acontece. Então nós estamos cuidando daquilo que é ordinário para que Deus faça o extraordinário. Nós estamos cuidando daquilo que é possível para que o Senhor faça o impossível. Só que para experimentar crescimento nós temos que trabalhar. Não tem colheita sem semeadura. Não tem resultado sem investimento. Quem vai à frente é Deus, quem faz o milagre é Deus. Mas quem sai para colocar o pé na água do Jordão e ver o milagre acontecer e tomar posse da terra prometida é o povo de Deus. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Essa igreja, dia após dia, tem vivido os milagres de Deus. Esse mês, nós vamos completar 16 anos de ministério. Nós já enfrentamos diversas crises. E houveram momentos que parecia ser o fim. Parecia que esse ministério tinha acabado, mas pela graça e misericórdia de Deus, apesar das crises, apesar das dificuldades, nós estamos rompendo e nós já conseguimos muito prosperar e expandir para a glória de Deus. E nós cremos que vamos romper e expandir muito mais. A igreja, ela está conquistando.
ela está alargando as suas fronteiras, ela está recebendo novos membros, a igreja está pensando em comunicar o evangelho a toda criatura, a igreja está nessa implantação da visão celular e buscando alcançar aqueles que estão se perdendo. A igreja está investindo em recursos tecnológicos para estar mais conectado com as pessoas. A exemplo do nosso aplicativo, acredito até que nós sejamos os pioneiros em um recurso como esse na nossa cidade. Mas nós estamos investindo, fazendo aquilo que é possível para que o Senhor faça o sobrenatural. Só que para tudo isso acontecer, nós tivemos que assumir o nosso papel. Não basta desejar crescimento. Não basta confiar que o Senhor vai fazer coisas grandiosas. Precisamos assumir a responsabilidade e o nosso papel para enfrentar esses desafios e dificuldades. E é na crise que nós vamos experimentar os maiores prodígios de Deus. Sabe por quê? Porque é nessa hora que nós tiramos os olhos dos homens e colocamos os olhos em Deus. É nessa hora que nós paramos de confiar em nossos recursos, na força do nosso braço, e confiamos no poder e na soberania de Deus. E é nessa hora que nós começamos a experimentar coisas extraordinárias. Coisas que a ciência não pode explicar, coisa que a lógica não consegue explicar. Se a crise chega, não pense que acabou a história. Deus, Ele pode nos tomar e nos levar a viver algo extraordinário. Quantos creem nisso? Diga amém. Então o texto inicia dizendo: Moisés está morto, mas o povo precisa conquistar a terra prometida. Eles precisam sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios para conquistar o algo novo, o novo tempo, a nova história. O deserto, ele é estéril. É um lugar árido, que não gera frutos. É um lugar de escassez de recursos. Mas graças a Deus que o deserto não é o nosso paradeiro. Aquela geração que duvidou da promessa de Deus, ela morreu no deserto. Aquele deserto foi um cemitério de cerca de 2 milhões de pessoas. Daquela multidão toda que saiu do Egito, apenas 2 pessoas atravessaram o Rio Jordão: Josué e Calebe. Todos os outros que atravessaram para tomar posse da terra foram nascidos no deserto. É a segunda geração. Quem não crer na promessa de Deus fica paralisado, fica estagnado, fica baratinando, fica patinando e acaba morrendo no deserto. A vitória é para aqueles que creem. A vitória é para aqueles que são ousados, que são corajosos, que tomam posse da herança, daquilo que o Senhor prometeu. E creem. Mas não creem nas impossibilidades humanas, mas sim nas possibilidades de Deus. Creem não naquilo que o homem pode alcançar, naquilo que o dinheiro pode conquistar, naquilo que a influência pode alcançar, não, mas naquilo que o Deus Todo-Poderoso pode fazer. A vitória, ela vem de Deus, mas é necessário nós agirmos com fé e disposição para atravessar o nosso Jordão, para enfrentar os desafios da nossa vida. Sabe quando a igreja vai avançar? Quando ela confia em Deus e trabalha para crescer e cumprir a missão pela qual foi gerada. Mas aí talvez você pode se questionar: mas como atravessar o Jordão? Como enfrentar isso se eu estou vivendo uma dificuldade tão imensa? O meu Jordão está transbordando. As minhas dificuldades são muito grandes, estão fora do meu controle. Como era o Jordão que o povo precisava atravessar? A palavra de Deus diz lá um pouco mais à frente, em Josué 3, versículo 15, que aquele rio estava transbordando. Durante a maior parte do ano,
Aquele rio não tinha mais do que 30 metros de largura. Mas na época da cheia, aquele rio transbordava e ele poderia chegar na sua largura a mais de 1,5 km. Então, naquele momento que o povo está para enfrentar aquela dificuldade, eles estão diante de um grande rio, mas eles precisavam passar. Não dava para passar a nado. Eles não tinham balsas, canoas, qualquer tipo de embarcação. Você já imaginou? Crianças, mulheres, idosos, como atravessar um rio como esse? Quantos aqui conhecem o rio Tocantins? O rio Tocantins, ele é um rio extenso. Lá na região do Peixe, ali próximo à Praia da Tartaruga, mais ou menos aquele rio tem uma extensão naquele lugar de 1 km, de 1.000 metros. Aqui esse rio Jordão poderia estar muito maior do que aquilo. Agora pense você, se ali nós já não conseguimos atravessar a nado, como que nós vamos atravessar o rio Jordão? Como que nós vamos enfrentar essa dificuldade com todo esse povo, com todas essas crianças? Então nós chegamos à conclusão de que o povo precisava atravessar, mas eles não tinham recursos, eles não tinham instrumentos. E talvez o grande aspecto da igreja é esse, porque as pessoas perguntam: como que nós vamos avançar se não temos dinheiro? Como que nós vamos avançar se não temos recurso? Como é que nós vamos conquistar? Como é que nós vamos empreender? Como é que nós vamos alcançar o mundo? Como que nós vamos fazer? A resposta é: nós vamos avançar pela fé. Eu acho que vocês não entenderam. A resposta é que nós vamos avançar pela fé. Aprenda uma coisa, irmão: o capital da igreja é a fé. O recurso sobrenatural da igreja é a fé. E assim também é a nossa vida. Foi com ânimo, foi com coragem, foi com fé que o povo atravessou o Jordão. Está escrito lá em Josué, capítulo de número 3, do versículo 14 ao 17. A palavra diz que assim que os sacerdotes saíram carregando a arca da aliança e tocaram os seus pés no rio, o rio imediatamente cessou de correr. E a palavra diz que há uma grande distância, e segundo os estudiosos, a cerca de 35 quilômetros rio acima, perto da cidade de Adã, subiu-se uma parede, como uma muralha. Então preste bem atenção: os sacerdotes, eles saem sem saber como vai ser, aquele rio está transbordando, mas eles saem ali com aquela arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus para o povo de Israel. E a palavra diz que assim que eles tocam os pés no rio, ele cessa a sua correnteza. Vamos para o texto. Diz assim: assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram a Jordão, e os seus pés tocaram as águas, as correntezas que desciam parou de correr, e formou uma grande muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor, eles ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Não, eu acho que você não entendeu a dimensão da promessa de Deus na sua vida.
Ah, mas o meu rio está transbordando, o meu Jordão está transbordando, a muralha está transbordando. Mas tenha fé, tenha coragem. Retenha a graça, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando você chegar diante do seu Jordão, você vai pisar em terra seca. Eu imagino aqueles sacerdotes ali carregando a arca. A cada passo que eles davam, o rio ia se abrindo para eles passar. A cada passo de fé que eles davam, aquele rio ia se abrindo. E a palavra diz que eles ficaram parados no meio. E isso me deixa intrigado. Porque eles estavam com a arca da aliança, certo? Então, quando você entrar no seu Jordão, o Senhor estará lá no meio, lá no centro do problema, lá no ponto mais profundo, lá no leito, lá no lugar mais difícil. Ele estará lá. E ele não vai sair, porque a palavra diz que os sacerdotes ficaram. Enquanto todos não atravessaram em terra seca, eles não se moveram. Enquanto você não passar em segurança, você não vai sofrer as consequências daquele rio, daquela correnteza, daquelas adversidades. Mas você precisa de coragem, você precisa de ousadia. Se nós não dermos um passo de fé, se nós não molharmos os nossos pés na água, no nosso Jordão, é muito pouco provável que nós vamos ter grandes progressos em nossa vida. É muito pouco provável que nós vamos ter grandes feitos a serviço da obra de Cristo. Quando Israel atravessou o Jordão, não foi o braço obediente do líder que operou o milagre, mas foram os pés obedientes do povo que fez aquele rio se abrir. Se nós não estivermos dispostos a dar um passo de fé e a obedecer a palavra de Deus, nós não vamos ter o caminho aberto para nós passarmos. É necessário termos ousadia. E a travessia do Rio Jordão, ela retrata o cristão tomando posse da herança em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso conquistador. E Ele nos conduz cada dia mais a vivermos coisas grandiosas daquilo que Ele reservou e preparou para nós. E talvez você se pergunte, mas o que de fato o Senhor preparou para mim? O que de fato o Senhor reservou para mim? 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 9 ao 10 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. É isso que o Senhor tem reservado para mim e para você. Coisa que homem nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente alguma imaginou. E nós percebemos que o povo não tinha recursos próprios, mas eles tinham algo extraordinário, que era a presença de Deus. Então, quando os recursos naturais eles se esgotam, o sobrenatural de Deus ele age ao nosso favor. Quando nós reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa pequenez, a nossa limitação, o Senhor ele vai agir de uma forma extraordinária. E algo muito interessante aqui, porque talvez se o povo tivesse recurso, construísse ali talvez algum tipo de embarcação, uma jangada, qualquer coisa para que eles pudessem atravessar, eles iriam contemplar a conquista de uma forma muito limitada por causa dos seus recursos. E o que isso nos ensina, o que isso nos mostra? Se nós dependermos apenas dos nossos recursos, dos nossos instrumentos, daquilo que o homem pode fazer, nós vamos ficar limitados às nossas pequenas possibilidades.
Nós vamos viver de uma forma limitada, de uma forma insuficiente. Mas se você crer que Deus está à frente, que Ele é quem está mandando, que Ele é quem está dando a ordem, e quando Ele dá a ordem, Ele também dá os recursos. Se você crê nisso, se você tiver convicção, se você tiver fé, você vai viver o sobrenatural. E se nós crermos isso para esse ministério, a igreja vai avançar, 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 e nós vamos conquistar a terra prometida. Quando Moisés morreu, parecia que tinha acabado o projeto de Deus. Mas Deus chama Josué e fala: não, meu filho, se levanta aí, disponha-te, venha para o serviço, venha para a obra. Há pouco tempo, esse ano mesmo, parecia que esse ministério outra vez tinha chegado ao fim. Mas o Senhor, Ele me chamou para assumir essa responsabilidade de liderar esse ministério. Hoje sou eu, amanhã eu não sei quem o Senhor vai chamar. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você e eu somos continuidade desse projeto de Deus. Eu e você, nós somos chamados. Se você está aqui nessa noite, você foi chamado para fazer a diferença nesse ministério. Você foi chamado para fazer a diferença nessa cidade. Você foi chamado para fazer a diferença nesse estado. Você foi chamado para fazer a diferença nessa nação. Você foi chamado para fazer a diferença nessa geração. É fundamental nós pensarmos em legados e desafios futuros, mantendo o foco em Deus, para superar as adversidades e continuar firmes no propósito e naquilo que o Senhor tem para nós. Essa obra não é minha, essa obra não é sua, essa obra não é nossa, essa obra ela é de Deus, e ela vai avançar, porque Deus, Ele continua sendo Deus, de geração em geração, de eternidade a eternidade, Ele continua sendo Deus. Agora, quando Josué, ele entra na terra prometida, ele tem diversas dificuldades para enfrentar. Cidades fortificadas, inimigos para enfrentar, são desafios imensos. Só que Deus disse para ele: disponha-te. E a pergunta é: quando? Amanhã? Mês que vem? Daqui 1 ano? Depois que você estiver preparado, fizer um treinamento, fizer um curso teológico, fizer um pós-doutorado, fizer qualquer coisa para te dar conhecimento? Será se é depois de você organizar a sua agenda? Não. O Senhor diz: disponha-te agora. Disponha-te hoje. É agora, é nesse momento. E quando o Senhor me entrega a liderança desse ministério, eu me deparo na mesma situação de Josué. Senhor, quando é para me assumir? É amanhã? É depois? Não, filho, é agora. Disponha-te agora. Eu não tive tempo de me planejar e preparar para organizar a minha agenda segundo a minha vontade, não. Mas eu me dispus sem saber como seria, com fé, ousadia e perseverança no Senhor, acreditando que Ele é fiel para cumprir. Acreditando que se Ele me chamou nesse tempo, é porque esse ministério, ele hoje faz parte da minha vida como líder. E nós precisamos ter esse entendimento na nossa vida. Tem desafios na nossa vida, irmão, que nós precisamos levantar e nos dispor agora. É hoje. Ah, mas eu não tenho recursos, eu não tenho ferramentas, eu não tenho instrumentos. Mas Deus está dizendo: disponha-te agora, e eu lhe entregarei a terra da promessa. E eu lhe entregarei a promessa na tua vida, e você tomará posse. Quem dá os recursos é Deus. Quem aponta o caminho é Deus. Quem abre o Jordão é Deus. Quem destrói as cidades fortificadas é Deus. Quem vence os inimigos é Deus. Quem dá a promessa, quem dá a posse na herança é Deus. O tempo é agora, porque a vida não tem ensaio. É agora, a vida não espera. O que você precisa fazer, faça hoje, faça agora. E a terceira orientação
é que nós precisamos entender que Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas, mesmo quando nós enfrentamos dificuldades. A história de Charles Spurgeon ilustra muito bem a fé e a determinação, e como elas podem superar obstáculos e impactar vidas. Esse homem ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. Desde jovem ele teve um ministério muito intenso. Ele foi muito conhecido, ele foi muito propagado. Mas o que muitos não sabem é que ele lidou com doenças terríveis. Ele enfrentou dificuldades muito grandes. Como exemplo, ele teve gota. E quem já ouviu falar sobre isso, ou até mesmo enfrenta, sabe que é uma doença que causa muita dor, causa muito desconforto. Mas ele também teve uma depressão profunda. Quantas vezes ele precisou deixar o púlpito para ir se tratar e cuidar da sua saúde, por causa de depressão, por causa das dores. Mas não era só isso. A sua esposa ficou inválida após ela ter os filhos gêmeos. Ela ficou paralítica em uma cama. Só que essa mulher não viu isso como o fim. Ela não enxergou isso como o fim do ministério. Mas ela foi ousada, ela foi corajosa, ela foi perseverante. O marido doente e a esposa paralítica, ambos cuidando de um grande ministério, de grandes responsabilidades. Essa mulher, ela foi uma pioneira, ela se empenhou de uma forma muito grande, muito forte, para espalhar e propagar todas as obras de Charles Spurgeon. A cada sermão que ele ministrava, na mesma semana, milhares de pessoas tinham acesso a essa obra em toda a Inglaterra. E esse homem se tornou muito conhecido e influenciou a vida de muitas pessoas. Com apenas 20 anos de idade, Spurgeon atraía pessoas de vários lugares para ouvi-lo. Então ele resolve construir um templo para 5.500 pessoas. Na época ele tinha 30 líderes junto com ele. Então ele chama esses líderes e fala para ele: olha, o Senhor me deu uma visão, há algo no meu coração e eu quero construir esse templo aqui em Londres, esse tabernáculo. Vocês estão comigo? Se vocês estão comigo, nós vamos romper e nós vamos alcançar. Dos 30, 27, 23, melhor, deixaram ele. Não, nós não acreditamos que você é capaz. Não, nós não acreditamos que isso vai acontecer. Então ele ficou com apenas 7 líderes. E com esses 7 líderes, ele construiu esse tabernáculo. E desde então, durante 30 anos, todos os domingos, ele pregava para cerca de 12.000 pessoas. E ele impactou e influenciou as gerações. As suas obras são muito conhecidas. E a partir dali, ele influenciou o mundo inteiro. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a falta de recursos, os problemas de saúde, a incompreensão de um ou outro irmão que não acreditam na visão, não acreditam no ministério, não é razão para a obra de Deus não avançar. Nós temos que ter fé e convicção naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Definitivamente nós não vamos conseguir agradar a todos. Mas quando nós estamos debaixo de uma visão, debaixo de um propósito, se nós confiarmos no Senhor, com fé e ousadia, nós vamos romper. Nós vamos vencer. Em quarto lugar, como uma quarta orientação, nós precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Olha aqui, versículos 3 e 4.
como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. José, ele tinha recebido uma visão muito clara do que fazer: atravessar o rio, onde ir, a terra prometida, quem levar todo o povo, quando, agora. E também ele recebeu o limite daquilo que ele iria conquistar. Está aqui no versículo 4. Todo o território que seria alcançado. O líder, ele recebe a visão de Deus e precisa estar comprometido com essa visão. E eu posso assegurar a vocês que muito antes de eu assumir essa liderança como pastor da igreja, o Senhor já havia me dado visões. O Senhor já havia me mostrado coisas. E partes delas já se concretizaram. Essa lateral aqui da igreja, certa feita eu fui lá no fundo. E quando eu voltei, que eu olhei para esse corredor, eu vi esse corredor com uma calçada cheio de mesas e cheio de pessoas. E eu falei, caramba, será se isso aqui vai ser algo da cantina? O que é isso? Dentro de pouco tempo, a gente acabou fazendo uma reforma. Esse piso que nem estava no projeto foi feito. E adivinhe só, tivemos uma noite de pizza que as mesas não couberam aqui. Nós fomos parar até lá na porta da igreja, cheio de pessoas. E tantas outras vezes o Senhor me deu visões desse templo cheio, mas cheio de pessoas novas. E essas pessoas estão aparecendo, as coisas estão acontecendo. Então nós temos que entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Para cada um, o Senhor tem um propósito. Qual era o propósito de Moisés? Libertar o povo. Qual o propósito de Josué? Levar o povo à terra prometida. Qual o propósito de Salomão? Construir o templo de Jerusalém. De Neemias? De reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Qual que era o de João Batista? Apresentar, anunciar a vinda do Messias. Qual era o de Pedro? Abrir o evangelho para acessar ali tanto os judeus quanto os gentios. Qual era o propósito de Paulo? Era levar o evangelho a todas as nações. E o meu e o seu propósito? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Para que Deus chamou você? Você já sabe? Você já entendeu? Por que você está aqui nessa noite? Qual a missão que Deus deu a você? Qual a missão que Deus deu à igreja Luz da Vida? Qual a visão da igreja Luz da Vida? Qual o sonho dessa igreja? Qual o projeto dessa igreja? O quão comprometido você está com essa visão? Porque, como eu disse, nesse mês nós estamos complementando 16 anos de ministério. Nós estamos completando algo que já foi iniciado lá atrás, mas nesse percurso a gente já enfrentou diversas coisas e hoje nós estamos vivendo um tempo novo. Eu acredito que nós atravessamos um Jordão, nós rompemos algo que foi feito atrás, sobre uma nova direção, sobre uma nova visão de Deus para nós. Uma coisa não anula a outra, mas há um tempo para cada coisa. Moisés, ele continuou tendo o seu papel como líder, ele foi influente, ele foi responsável por coisas grandes. Mas nós temos que entender que há um tempo para todas as coisas. E eu creio que esse é um tempo de mudança, que esse é um tempo de nós vivermos algo novo. E se você está aqui, você faz parte disso. Uma quinta orientação: é preciso viver com ânimo e coragem. Tem horas que os desafios vão apertar, até mesmo uma pessoa ou outra que vai reclamar, que não vai concordar com a visão, que não vai concordar com aquilo que você fala, com aquilo que você crê, ela não entende, isso pode gerar desânimo. Foi isso que aconteceu quando foi enviados espias
A terra lá é muito linda, mas tem uns gigantes tão grandes lá. Tem cidades tão fortificadas. Meu Deus, é muito difícil, tem dificuldades imensas lá. E aí, se você não estiver firme na visão, você vai desanimar. Você vai retroceder. Mas preste você atenção, que nesse texto que nós lemos, por 3 vezes o Senhor fala de uma forma muito clara a Josué, no versículo 6, 7 e 9. Seja forte e corajoso. Somente seja forte e muito corajoso. Seja forte e corajoso. Deus não desperdiça palavras. Então o que isso significa? Deus, ele é contra o desânimo. Você conhece gente desanimada? Conhece? Quem aqui conhece gente desanimada, levanta a mão. Nem segunda-feira. Amanhã é segunda. Segunda é terrível. Já começou a chover. Misericórdia. Chegou o tempo de junho agora. É poeira, é vento. Não aguento isso não. Chegou agosto. Parou de ventar. O calor insuportável. Aí chega o tempo de frio. Meu Deus do céu, não dou conta disso. Tocantinense nem roupa de frio tem. Agora vou ter que comprar. Só reclama. Reclama de tudo. Está desanimado com tudo. Para de ficar desanimado, meu irmão. Larga esse desânimo de lado. Deus, ele não gosta de desânimo. Deus tem um povo animado. Deus tem um povo animado. Glória a Deus. Deus tem um povo que crê. Um povo que confia nas suas promessas e na sua palavra. Sem a coragem você pode até ter visão, mas você não vai sair do lugar. Você precisa de coragem, porque a coragem é a filha da fé. E quando você crê, você tem coragem. O desânimo pode impedir a gente de conquistar o que Deus nos prometeu. Aquela geração que saiu do Egito e morreu no deserto, eles não acessaram a terra da promessa e se perderam e morreram porque não creram, não confiaram, duvidaram. Tem gente que parece que já vem desanimado de berço. Parece que já no seu DNA tem ali desânimo. Qualquer projeto que você pensa, não vai dar certo não. Ô meu irmão, eu estou pensando aqui de nós colocarmos uns ar-condicionado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não tem recurso. Não, mas tem que forrar a igreja primeiro. Não tem como forrar não, porque é muito dinheiro. Não, nós queremos colocar o piso aqui. Misericórdia, não dá não. Não dá. Tem gente que é pessimista. É desanimado, é desmotivado. Não crê, não acredita. Mas a igreja, ela não vai avançar porque tem muito recurso no caixa. A igreja, ela vai avançar porque tem fé. Eu já falei, o capital da igreja é a fé. Né, Benício? O capital da igreja é a fé. Nós precisamos ter fé e convicção. Tudo que foi construído aqui, tudo que foi feito aqui, foi pela fé. O nosso tesoureiro está ali, já não tem mais nem cabelo. Pergunta para ele se alguma vez a gente tinha recurso para tudo isso que foi feito aqui. Tínhamos recurso sobrando? Foi pela fé. Os ar-condicionados, fé. Equipamentos de som, fé. Aquisição do terreno, fé. Reforma da igreja, fé. Tudo que nós fizemos ali na cantina, as salinhas, foi o quê? Fé. E como é que nós vamos forrar essa igreja, colocar o piso, mais ar-condicionados e encher essas cadeiras de pessoas? Fé. Não é recursos naturais, é fé. E a minha e a sua fé, ligada no Senhor, com coragem, com ousadia, vai nos levar a viver coisas grandes. As histórias das igrejas é essa. Não tem dinheiro, mas tem fé. Não tem recurso no caixa, mas tem fé.
Os tesoureiros se desdobram. Ele olha, meu Deus, a energia vai vencer segunda-feira. Aí vai lá um irmão abençoado, recebeu um dinheiro que nem estava esperando. Pix na conta da igreja. Ô glória, pagamos a conta. Compramos um fogão pela fé. Esse mês que passou, eu falei, misericórdia, como é que nós vamos pagar? Joguei lá no grupo da igreja lá, ô irmãos, socorro. Rapaz, foi em poucos minutos. O dinheiro caiu e a gente pagou a parcela tranquilamente. Deus é fiel. Deus, Ele é justo. Ele honra a vida dos teus filhos. Então, se nós tivermos fé, tivermos coragem, crer em Deus, a coisa vai para frente. A coisa vai acontecer. É assim na sua vida, é assim no seu trabalho, é assim nos seus relacionamentos, é assim em tudo que você faz. Se você crê, você vai para frente. Se você tem coragem, você vai para frente. Se você tem ousadia, você contempla um novo. Mas como cultivar o ânimo? Em primeiro lugar, você precisa se alimentar da promessa de Deus. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Josué, ele tinha a convicção. Ele acreditava naquilo. Não, o Senhor me chamou para conduzir. E ele falou, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu vou te conduzir, e onde você colocar os seus pés, vocês vão possuir por herança. Nada, ninguém vai parar vocês em todos os dias da sua vida. E ele acreditou nisso. Ele tinha o seu ânimo nisso. Outro ponto é agir de acordo com a vontade de Deus. Versículo 7. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Aqui não é ânimo e coragem carnal, mas é ânimo e coragem para fazer tudo aquilo que nós fomos chamados de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. E como que nós fazemos isso? Através da obediência à palavra de Deus. Então precisa ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia você conhece a promessa, conhecendo a promessa você conhece quem prometeu, e conhecendo quem prometeu Ele vai te direcionar, vai te dar fé e ânimo, coragem para enfrentar todas as dificuldades. E muito importante, precisamos ter a consciência da presença de Deus conosco. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tenha consciência disso. Receba essa promessa. A sexta e última orientação: ser conduzido segundo a palavra de Deus. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Uma das coisas que esta igreja tem, pela graça de Deus, buscado é a fidelidade à Escritura. É a fidelidade à palavra de Deus. Nosso principal objetivo é propagar a verdade. É que as pessoas venham, não por qualquer outra coisa, a não ser a palavra de Deus. Não é por causa do templo, não é por causa da localidade, não é por causa das pessoas, não é por causa do louvor, não é por causa do ar-condicionado, mas é única e tão somente por causa da palavra de Deus. Não queremos encher a igreja de pessoas buscando campanhas, buscando facilidades, buscando teologias da prosperidade. Não. Nós queremos pessoas sedentas por Deus. Sedentas pela verdade, porque a verdade ela liberta. Ela transforma, ela cura, ela restaura. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender que quando o nome de Jesus é invocado, toda doença tem que partir em retirada, toda dificuldade tem que se dobrar diante de Jesus.
E nós vamos atravessar os Jordões, as dificuldades, as barreiras e sermos vitoriosos. É na palavra que nós vamos encontrar a resposta. Nós não queremos palavras de homens, queremos a palavra de Deus, que é revelada aos nossos corações, e essa sim tem poder para transformar, essa sim tem poder para curar. Não importa quem está aqui pregando, a pessoa, o que importa é a palavra de Deus que está sendo pregada, porque é a palavra que tem poder. A palavra que não volta vazia não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. E quando ela é lançada, ela vai gerar um fruto no seu coração. E esse fruto, a depender de como você nutri-lo e alimentá-lo, vai transformar a sua vida, não apenas um dia, não apenas uma noite, mas definitivamente. Palavras que são lançadas da boca para fora, pelos coachings, pelas teologias que vão invadir a mente e os sentimentos, podem te trazer uma sensação momentânea de alívio, de alegria. Mas existe um poço tão profundo, às vezes na nossa vida, que nada pode preencher, a não ser a presença de Deus. Talvez você está no lamaçal, no fundo do poço. Aí as palavras te confortam, mas elas não te curam. Quando Jesus te trata, pode doer, mas vai curar. Ele não vem para remediar, Ele vem para curar, Ele vem para transformar, Ele vem para te moldar, amém?